Irmãos, abramos nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vamos ler dos versos 14 a 16. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Nós podemos, nas sessões que já tivemos, buscar compreensão na palavra do Senhor com relação a esse tema, a visão celestial. Já temos abordado até aqui essa mesma visão por ângulos diferentes. E vimos que o que Paulo chamou de visão celestial no seu testemunho ao rei Agripa, é chamado em outro lugar de o novo homem da nova criação. Também chamado, na mesma epístola aos Efésios, de Cristo e a igreja. Particularmente, essa visão celestial se compõe da intenção eterna de Deus de fazer reunir, congregar e colocar debaixo de Cristo como cabeça todas as coisas. Então, se fôssemos buscar enunciar o que seria a visão celestial com palavras bíblicas, nós poderíamos dizer assim, que o supremo propósito de Deus, o eterno propósito de Deus, que foi o objeto da visão celestial de Paulo, é que Cristo seja cheio com todas as coisas e todas as coisas sejam cheias com Cristo. A epístola aos Efésios até mesmo disse que ele subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E também na mesma epístola diz, capítulo 1, verso 10 de Efésios, que Deus, na dispensação da plenitude dos tempos, Ele tornará a congregar. Na versão, talvez, da maioria dos irmãos aqui, Efésios 1:10 diz, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. E já falamos que aquela palavra, fazer convergir, ela é uma palavra específica, de um uso bastante pontual e limitado, e aparece uma única outra vez em todo o Novo Testamento. E está em Romanos 13:9. Traduzida na nossa versão, na maioria das versões aqui, Revista Atualizada de Almeida, como resumir. Quando Paulo fala que na lei há muitos preceitos, mas tudo se resume nisto: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, essa tradução, na nossa versão em português, tudo se resume nisto, é exatamente a mesma palavra usada em Efésios 1:10 para tornar a congregar, reunir ou resumir, segundo o tradutor usou a expressão Romanos 13:9. Então a ideia é assim de um resumo, a ideia é de uma reunião, a ideia de Deus o Pai, por causa da obra de Cristo e pela ação do Espírito Santo, é claro, que traz a realidade da obra de Cristo a nós, Ele tomar as coisas que estavam dispersas, desagregadas, e tornar a reuni-las, mas não apenas reuni-las, mas colocá-las todas juntas agora reunidas,
debaixo de uma única cabeça. É por isso que Paulo em Filipenses 2 diz que os joelhos do céu, os joelhos da terra e os joelhos de debaixo da terra, todos se dobrarão e farão uma única confissão: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E como já falamos, por isso Efésios 1:15 em diante, particularmente o verso 17 de Efésios 1, Paulo vai dizer que ele orava ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. E ontem vimos um pouco do que significa glória: plena satisfação de Deus. Deus satisfeito consigo mesmo, Deus satisfeito com e em seu Filho, e Deus satisfeito com a consumação final de todo o seu eterno propósito estabelecido em Cristo Jesus. Então, irmãos, será que com a ajuda do Senhor isso tem ficado claro para nós? Não são assuntos acadêmicos. Irmãos, há aqui uma diferença sutil, uma nuance sutil, que seria tão importante que você pensasse a respeito dela. Nós podemos até mesmo separar as doutrinas de Cristo. Nunca considere de pouco valor doutrinas. Se nós não temos doutrinas sólidas, nossa fé não tem base, não tem fundamento. Mas, infelizmente, há um perigo sutil de nós desconectarmos as doutrinas santas, espirituais, que são de Cristo, do próprio Cristo. Então nós nos tornarmos, digamos, acadêmicos, aqueles que abordam as Escrituras com interesse intelectual. E sabe que na nossa jornada cristã, o desvio da sensualidade é tão perigoso quanto o desvio da intelectualidade. Talvez você já tenha ouvido falar de um teólogo do século passado chamado Paul Tillich. Ele foi um liberal, um dos liberais. E ele viveu a sua vida fazendo o seu serviço com a palavra de Deus. Quando ele partiu, a sua esposa encontrou um material pornográfico em sua mesa de estudo, junto com seu material de estudo bíblico. Então ela colocou isso em público de alguma maneira, escrevendo algo a respeito dessa situação. Um homem que gastou sua vida sobre as Escrituras, estudando teologia, mas de alguma maneira o seu coração, sua vida interior e sua devoção definitivamente não estavam ligadas ao Cristo que ele estudava. Uma coisa é estudar cristologia, outra coisa é amar a Cristo. Uma coisa é estudar eclesiologia, outra coisa é viver a vida da igreja. Uma coisa é estudar escatologia, outra coisa é ter no coração um Maranata, vem Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, que o Espírito Santo nos guarde nesse assunto. E que nós não sejamos aqueles que abordam a palavra de Deus com interesse puramente intelectual. Queremos ver a Jesus na sua palavra. Todo o propósito de Deus nas suas Escrituras é testemunhar da pessoa gloriosa e da obra gloriosa do Senhor Jesus. Cada página das Escrituras que lemos, essa tem que ser a nossa oração. Ó Deus, abre os meus olhos para eu ver algo mais das glórias da pessoa e obra do Senhor Jesus. Então, querido irmão, nessa manhã, o encargo do meu coração sobre essas duas sessões que estão sob minha responsabilidade é particularmente voltada para os jovens. Se você tem mais de 30 anos, não precisa sair. Talvez o Senhor tenha uma palavra também para o seu coração. Mas meu encargo particular nessa manhã, nessas duas sessões, é que nós tenhamos uma manhã de contemplação. 2 Coríntios 3,18 diz assim: todos nós, que o Senhor nos conceda esse ambiente nessa manhã, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem,
como pelo Espírito do Senhor. Há um salmo que diz: contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Queridos irmãos, contemplação não é assunto de místicos cristãos. O apóstolo João, quando escreve a sua epístola, ele a inicia dizendo que o que os nossos olhos viram e o que nós contemplamos com respeito ao verbo da vida. E naquele prólogo de João, nós ficamos tão envolvidos quando o lemos, porque nós vemos que João estava falando daquele que, quando partiu, sobre João, podemos dizer que uma nuvem negra se estendeu. Sim, ele tinha comunhão com o Senhor, como também nós temos. Ele era habitado pelo Espírito de Cristo e tinha revelação de Cristo, como nós também temos. Mas ele não estava mais junto de seu Senhor. Então, quando ele escreveu o seu Apocalipse, no capítulo 18, ele vai falar sobre 17 e 18, a ruína de Babilônia. Babilônia política e Babilônia religiosa. Apocalipse 17 e 18. E sabe o que ele diz, essa Babilônia religiosa? Aquela que tem tudo que se refere a Deus, mas não tem Deus. Tem o nome de Deus, tem as coisas de Deus, mas não tem o próprio Deus. Então ele diz que essa Babilônia apóstata diz assim: estou assentada como rainha, viúva eu não sou, e pranto eu nunca hei de ver. Mas qual era o coração de João desde que o Senhor partiu? Certamente, o coração de João, quando aquela nuvem encobriu o Senhor dos seus olhos no monte da Ascensão, das Oliveiras, de Betânia, segundo Lucas, o coração de João se torna o coração de uma viúva. Agora, tudo que João tem a nos dizer é: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então esse era o coração de João. E esse deve ser o coração da igreja. Nós somos viúvas. Nós ainda não vemos o nosso Senhor face a face. Por isso ele escreve na sua epístola: essa é a nossa esperança. Amados, agora somos filhos, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Na vida cristã há sempre essa tensão entre o já e o ainda não. Somos já os filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Por isso nosso espírito geme, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, queridos irmãos, graças sejam dadas ao Senhor, porque nós fomos chamados para viver, enquanto o aguardamos, uma vida intensa de devoção a Ele. Bendito seja o seu nome. Então que o Senhor nos guie nessa manhã, para que tenhamos 2 sessões de contemplação. Antes de entrarmos, e claro, nós vamos focar-nos exclusivamente nessas 2 sessões, na pessoa e na obra do Senhor Jesus. Nem mesmo nessa sessão nos interessa, em primeiro plano, nada sobre a igreja, nada sobre nenhuma outra coisa, mas exclusivamente sobre essa pessoa santa, o Verbo encarnado de Deus, sua pessoa e sua obra. No texto que nós lemos em 1 Timóteo 3, particularmente o verso 16, completando essa introdução, a palavra que é usada aí nas nossas versões, traduzida como evidentemente, localize aí, 1 Timóteo 3,16, essa palavra na língua original tem um sentido amplo. Claro que tem esse, como o tradutor erudito, João Ferreira de Almeida, o fez, mas também a palavra tem o sentido de confessadamente. A palavra também tem o sentido de sem controvérsias, dizendo que é algo que é senso comum. Então poderíamos dizer que assim Paulo escreveu
no sentido mais amplo dessa palavra. Ele está dizendo, confessadamente, grande é o mistério da piedade. Fora de qualquer questão, grande é o mistério da piedade. Ou, como senso comum, grande é o mistério da piedade. Por que nós estamos enfatizando isso? Porque os aspectos que se referem à pessoa e obra do Senhor Jesus são assuntos da nossa confissão. Nossa confissão de fé tem fundamentos. Nós não estamos aí sem base sobre os nossos pés. E 1 Timóteo 3,16 vai nomear de maneira muito sintética, mas maravilhosa, quais são esses fundamentos de nossa fé. Então olhe onde o texto começa e onde ele termina. Um pequeno resumo que só o Espírito Santo poderia fazer, frases tão sintéticas e que contém tanto por trás delas. Então quando ele vai descrever esse mistério da pessoa gloriosa, do Verbo eterno, Filho eterno de Deus, feito carne, ele usa essas frases. Aquele que foi manifestado na carne. Quanto conteúdo há por trás disso? Irmãos, ele está falando de todo o mistério da encarnação, em uma frase, que João insiste tanto na sua epístola. Aquele que não faz essa confissão é o anticristo. Aquele que não confessa que Jesus, que o Verbo, que o Filho veio em carne. Então, aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito. Então há aí uma terceira frase linda que procuraremos gastar tempo com ela nessa manhã. Contemplado por anjos. Contemplado por anjos. Pregado entre os gentios. Crido no mundo e finalmente recebido na glória. Ah, irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Lucas registra 3 vezes o céu se abrindo. Podemos dizer que o seu evangelho se centraliza aí. No capítulo 3, verso 22, Lucas, o céu se abre a primeira vez. E a alegria do céu, e particularmente do Pai, este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Então nós temos mais 6 capítulos, e vamos ao capítulo 9, Monte da Transfiguração. 3 anos de ministério o Senhor já havia realizado. Então os céus se abrem de novo. Porque agora ele não está iniciando o seu ministério. Batismo, voz do céu, tentação e início do seu ministério. Agora ele já está em seu ministério 3 anos. Então o céu se abre de novo. Porque agora ele foi provado em todas as coisas, tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Então quando ele sobe aquele monte, o céu se abre de novo e a voz é ouvida de novo. Este é o meu Filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Então de Lucas 9 a Lucas 24, veja, quase a imensa maioria do Evangelho foi escrita para registrar 6 meses apenas. Quando esse Filho glorioso, que do Monte da Transfiguração poderia, baseado nos seus méritos pessoais, ascender ao trono, porque é o homem aprovado por Deus. Mas então ele desce o Monte da Transfiguração, caminha mais 6 meses para subir um outro monte, para que o eterno propósito de Deus se cumprisse. Mas com relação à sua vida e mérito pessoal, do Monte da Transfiguração, ele já poderia ascender ao trono de glória, quanto aos seus méritos. Então, Lucas vai concluir o seu evangelho com agora os céus se abrindo. Primeiro o céu se abre para uma voz, Jordão, o céu se abre para a segunda voz, Monte da Transfiguração, mas agora não há nenhuma voz mais é necessária. Apenas o céu se abre para receber aquele que consumou
o eterno propósito de Deus, tomou esse encargo sobre os seus ombros e é digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque foi morto e comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, nação. Então Lucas termina com o céu se abrindo e o Filho do Homem, Filho de Deus, sendo recebido. Então, irmãos amados, antes de entrarmos nos eventos particulares da vida de nosso Senhor, escute ainda algo mais. Há uma palavrazinha usada na língua original que é traduzida no nosso português particularmente por ordenado ou por determinado. E ela tem um sentido também mais amplo do que isso. A palavra, se fôssemos transliterar do grego para nós, para compreendê-la, seria orizo. H-O-R-I-Z-O. Raiz da nossa palavra, horizonte. Ou seja, algo que delimita, algo que marca um escopo, compreendeu? Um limite, orizo. Essa palavra orizo aparece no Novo Testamento 8 vezes. Nós vamos ler rapidamente, para a nossa introdução, 2 lugares onde essa palavra é usada particularmente com relação a Jesus Cristo. E antes de lermos, para já ficar claro para nós e entrarmos no centro do encargo dessa manhã, a ideia nesses versículos, então, é que Cristo, Jesus, o Filho, Ele é o horizonte de Deus. Significa que o Senhor Jesus é o escopo, o limite, a baliza. Essa palavra também, horizô, pode ser traduzida por baliza, por marcos, limites. O Senhor Jesus é a baliza de Deus, é o varão balizador de Deus, Ele é o varão delimitador de Deus, ou seja, tudo que Deus fez e faz, Ele fez e faz em Cristo. Então nós vamos a 2 versículos, são 8 citações, nós vamos a 2 que particularmente nos interessam. Então vamos primeiro a Atos capítulo 10, Atos 10, 42. Estamos fazendo isso com uma única finalidade, vermos a grandiosidade do Senhor Jesus, como sendo então o escopo das ações, das afeições e dos interesses de Deus. Jesus Cristo é o escopo das ações, das afeições e dos interesses de Deus. Atos 10, 42 diz assim: e nos mandou pregar ao povo. Você sabe que Pedro aqui está pregando na casa de Cornélio, aos gentios. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído. Aí está a palavra orizo, aqui traduzido por constituído, ou estabelecido, ou ordenado. Ele foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Então, nesse primeiro texto, o que já está claro para nós? Que o Senhor Jesus é o varão baliza de Deus. Ele é o varão escopo de Deus, o varão delimitador de Deus, porque Ele foi constituído, ordenado por Deus, o juiz de vivos e de mortos. Agora vamos ao próximo, ainda em Atos, capítulo 17, verso 31. E o verso que já lemos no capítulo 10 vai lançar muita luz sobre esse do capítulo 17. Agora Paulo está pregando em Atenas, nesse sermão tão conhecido de todos nós. Ele conclui assim, vamos ao verso 30 do capítulo 17 de Atos. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica. O que nós lemos no versículo anterior é testifica, ou testificou, que Cristo é o varão baliza, é o varão que delimita, Ele é o escopo, o limite máximo das ações, dos interesses e afeições de Deus. Nele Deus estabeleceu todas as coisas e nele Deus julga ou mede todas as coisas. Então, continuando,
notifica aos homens que em toda parte se arrependam. Por quê? Próximo verso vai dizer, porquanto. Ele notifica que se arrependam, porquanto ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Talvez aqui a melhor expressão seja em justiça, já que a preposição no grego é em, que também pode ser traduzida por com. Mas aqui o sentido melhor seria em, para que ficasse mais claro. Deus há de julgar o mundo em justiça, e de novo, por meio de, é a mesma preposição no grego em. Então são dois em. Julgar o mundo em justiça, em um varão. E agora a palavra que destinou. Aí está a palavra orizó. Destinou, segunda vez. Então o que nós estamos vendo aqui nesse versículo? Que Deus estabeleceu, ordenou o Senhor Jesus como seu varão horizonte, o seu varão delimitador, o seu varão baliza. Então todas as coisas dos homens, todas as coisas de todas as coisas, dos anjos inclusive, elas serão julgadas segundo o varão medida de Deus, porque ele é esse horizô de Deus, Cristo. Nele, Deus mede e julga todas as coisas. Então aqui completamos nossa introdução. O foco central não é esse. E agora nós vamos ver por que o Senhor Jesus é esse varão baliza de Deus. Porque ele é o horizonte de Deus. Guarde particularmente isso. Ele é o escopo. Escopo significa limite máximo. Ele é o escopo de todas as ações de Deus. Ele é o escopo de todas as afeições de Deus. Este é meu Filho amado e nele eu tenho todo o meu contentamento. E ele também é o varão que contém em si mesmo, que delimita todos os interesses de Deus. Deus não tem interesse por nada que não esteja conectado a Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Isso significa que ele amou os que não creem, mesmo que os não creem não estejam conectados diretamente a Cristo. Porque Deus os ama? Porque eles foram feitos por Cristo, moldados, criados, afeiçoados por Cristo mesmo. Então Deus enviou seu Filho ao mundo porque amou o mundo. Agora, quando o propósito de Deus se consumar, queridos irmãos, então essa régua vai passar. E agora aquilo que tem relação de conexão e de união com Cristo permanecerá. Aquilo que não tem relação com Cristo não subsistirá. Não é isso que Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses capítulo 1? Que aqueles que não têm essa relação de Cristo, quando na consumação dos propósitos de Deus, eles serão banidos. Palavra forte que Paulo usa em 2 Tessalonicenses 1. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando do céu se manifestar, para que nos santos sua glória seja vista. 2 Tessalonicenses 1, de 10 a 12. Então, o motivo do Senhor Jesus ser o varão baliza, o varão medida, o varão horizonte de Deus, é por causa da sua santa e digna pessoa. Agora, irmãos, então vamos seguir com a nossa tarefa central nessas duas sessões. Vamos ver um pouco da vida desse varão aprovado por Deus, em alguns eventos centrais. Vamos ao primeiro deles, encarnação. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Vamos extrair alguns versículos bem objetivamente daqui e vamos seguir com os outros eventos. Queridos irmãos, se nós cremos que toda a glória de Deus, por favor, preste bem atenção, ela se centraliza na que é chamada a segunda pessoa da Trindade, e tomamos muito cuidado com essa expressão,
Agostinho, por exemplo, disse que usava essa palavra pessoa porque ele não encontrava outra melhor, porque nós não conseguimos colocar Deus em uma caixinha, não é? A maneira que temos para dizer que a distinção de pessoas no único Deus é usar a palavra pessoa. Nós não temos uma palavra melhor no nosso vocabulário, mas temos que ser muito cuidadosos com ela. Então, nessa pessoa distinta, chamada o Filho Eterno, gerado de Deus, em Deus, nessa pessoa é que toda a glória da divindade é conhecida. Por isso ele é chamado de o Logos, ou o Verbo, que significa também, não só, mas também expressão. Logos, expressão, ou falar. Então, se é no Logos que toda a glória da divindade é conhecida, Apocalipse vai dizer que na Nova Jerusalém a glória de Deus a ilumina, mas há um lugar onde essa glória de Deus resplandece, e unicamente ali, o Cordeiro é a sua lâmpada. Assim é com relação à expressão do Deus Trino. Então, se nós cremos que é assim, nós temos uma pergunta. Não entre em especulação. Essa não é a nossa ideia aqui, fuja disso. Mas há uma pergunta a ser feita. Qual era a face que os anjos contemplavam quando, diante do trono de Deus, o adoravam e adoram? Antes mesmo da queda de Lúcifer, como o querubim da guarda ungido, nas palavras do profeta. Onde os anjos viam a glória de Deus? Onde ela estava? Como eles poderiam adorar a Deus na sua glória? Sem entrarmos em especulações, irmãos, parece claro pelas Escrituras que é na face do Filho. E que aquele lugar que Lúcifer almejou era o lugar que apenas o Filho possuía. Nas palavras do credo chamado Niceno, tão trabalhado por Atanásio no século IV, e tão maravilhosamente, ele diz que o Filho é luz de luz. Ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Não são lindas essas palavras? Luz de luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios assim: Deus mesmo resplandeceu nos nossos corações, Ele mesmo que disse, de trevas resplandecerá a luz, Ele resplandeceu nos nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus, mas em um lugar específico. Onde? Na face de Cristo. Graças ao Senhor. Então, irmãos, nós temos uma cena aí agora para meditar. Agora, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Então nós temos essa maravilhosa frase nas palavras de João agora. E o Verbo, aquele que sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E agora o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E João vai nos dizer: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É maravilhoso, irmãos. Como João poderia não se apaixonar? Então ele vai dizer: nossas mãos apalparam o Verbo da vida. Que maravilha. Agora, irmãos, quando o Verbo se faz carne, o que acontece com os anjos? Digamos, eles não têm mais objeto de contemplação no céu. Agora os anjos, ao invés de olhar para cima, para o trono de Deus, eles têm que olhar para a terra. Aquele que foi manifestado na carne, foi contemplado por anjos. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que Lucas 2 tem para nos dizer? Vamos mencionar algumas frases. Você mantenha sua Bíblia aberta em Lucas 2. Lucas 2 inicia assim: naqueles dias houve um decreto de César Augusto. Ah, irmãos amados, o Deus soberano que rege o céu e a terra, Ele moveu o coração do imperador, já que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e este, segundo o seu querer, o inclina.
Então ele age no coração de César Augusto, o maior homem sobre a terra, para que ele levante um censo de todo o seu império. E naqueles dias, aquela que disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Aquela pobrezinha filha de Davi estava grávida pelo Espírito Santo do Senhor. Aquela que ouviu do anjo: o ente santo que há de nascer será chamado o Filho de Deus. Mas segundo as profecias, ele deveria ser da cidade de Davi, do rei, Belém. Mas eles eram de Nazaré, da Galileia. Então, Deus age no coração de César Augusto e o censo é levantado. O que acontece? Obrigatoriamente, eles têm que se deslocar de Nazaré, da Galileia, para Belém. E aí Lucas, esse que tanto se interessa pelo homem Jesus, quando nós vemos essa frase, verbo se fez carne, Lucas vem imediatamente ao nosso coração. Porque o seu evangelho é do verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então Lucas vai dizer aí no capítulo 2 que você abriu, que eles se deslocam para a cidade de Davi. E Lucas não faz essa menção por outro motivo que não seja dizer: o rei, no coração da virgem, se desloca para a cidade do rei, Davi, Belém. Belém significa a casa do pão. Então aquele que é o pão da vida tem que se deslocar para a casa do pão. Por quê? Por causa de Miqueias 5:2. Ó tu, Belém Efrata, de maneira nenhuma és a menor da cidade de Judá, porque de ti sairá o rei, o guia, aquele que há de apacentar o meu povo Israel. E as profecias teriam que ser rigorosamente cumpridas. Então lá vai José e Maria. E de novo, quando estavam na cidade de Davi, o que acontece? Você tem aí na sua narrativa: ao completarem-se-lhe os dias, bendito seja o Senhor, porque ali o rei deveria nascer. Então nós temos um verso impressionante em Lucas 2, e esse é o versículo 7. Olhemos agora juntos para esse verso, Lucas 2:7. E ela deu à luz o seu filho primogênito. Agora escute essas palavras santas, benditas, maravilhosas. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ah, se Belém soubesse quem estava no ventre da virgem, todos os aposentos teriam que se abrir. Porque quem está no ventre de Maria é o Rei da Glória. Mas então, irmãos, o que nós vemos no versículo 8? Maria dá à luz em um estábulo, porque ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O filho primogênito de Maria é o verbo eterno de Deus. Então é dito que Maria o enfaixou. As mulheres antigas chamavam isso de coeiros. As atuais chamam isso de fraldas. O Rei da Glória, nas suas fraldas, dos seus coeiros. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Enfaixou e deitou numa manjedoura. Então temos a última frase: porque não havia lugar para eles na hospedaria. Mas, irmão, se você continuar lendo os versículos em diante, e vou só citar a narrativa, sabe o que acontece? Alguns pastores estavam naquela região, não príncipes, não nobres, não sábios, não reis, pastores, simples pastores, cuidando dos seus rebanhos. Sabe o que aconteceu? O anjo do Senhor
se põe entre eles e diz assim: não temais, eis que eu vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Eis que hoje vos nasceu a cidade de Davi o Redentor, que é Cristo, o Senhor. E vereis um sinal, preste atenção, versículo 12, Lucas 2:12. E isto vos será por sinal. Sabe qual era o sinal? A criancinha envolta nas suas fraldas e deitada numa manjedoura. Este será o sinal. Vereis a criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Então os pastores, segundo o texto, apressadamente foram ver aquilo que o anjo lhes havia dado a entender. Mas, queridos irmãos, não apenas o anjo do Senhor se pôs entre eles, como diz aí, e, verso 9, a glória do Senhor brilhou ao redor deles, mas também, olhe com atenção, o verso 13, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito e contemplado por anjos. Pedro vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 1, versos 10 a 12, que o mistério da encarnação e do Evangelho, ele contém coisas que anjos anelam perscrutar. Se nós fôssemos sugerir algo da voz dos anjos nesse evento, talvez nós poderíamos dizer que eles disseram assim: ele desceu, ele se esvaziou. Tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, pois subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, enfaixou e deitou numa manjedoura. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente. Ah, bendito seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, contemplarmos a encarnação gera espanto e admiração nos nossos corações. Ah, quando nós estivermos diante dele, vendo que esse homem ainda tem as marcas no seu lado, nas suas mãos, nos seus pés. Digno. Comporemos aquelas hostes concêntricas ao redor do trono, que dizem: digno, digno és de tomar o livro e desatar-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber louvor, glória, honra. Então, queridos irmãos, a encarnação é um mistério tão maravilhoso, que o Senhor nos ajude a contemplarmos o Verbo encarnado de Deus. Há muito na teologia sobre esse assunto, mas tome cuidado até mesmo com a teologia, porque nós não podemos colocar essa pessoa em uma caixazinha teológica. É importante nós sabermos sobre as duas naturezas do Redentor. É importante nós sabermos que havia duas naturezas, mas uma única personalidade. Que tudo que Cristo faz e fala, Ele faz e fala como Deus e homem simultaneamente. Porque a pessoa dele não pode ser dicotomizada,
Tudo isso é muito importante. Mas nós nunca iremos dissecar o mistério do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, esse é o primeiro assunto para a nossa meditação. John Owen, um servo do Senhor que viveu durante o chamado movimento puritano, isso é o início do século XVII, ele escreveu muitas obras lindas. Uma delas se chama Comunhão do Deus Trino. Uma outra se chama A Morte da Morte na Morte de Cristo. E ainda uma outra se chama A Glória de Cristo. Quando Owen estava já para partir para o Senhor, já nos seus últimos anos, ele não concluiu uma obra de meditação que ele estava escrevendo. E essa obra se chama Meditações sobre a Glória de Cristo. Assim, esse grande servo do Senhor, se é que podemos usar essa expressão, e também grande teólogo, se também podemos usar essa expressão, assim ele concluiu os seus dias, meditações sobre a glória de Cristo. Que o Senhor abra nossos olhos, amados irmãos, para o mesmo objeto. O que seria de nós nos reunirmos nesses dias para falar sobre o eterno propósito de Deus, ou sobre a visão celestial, se nós não vemos quem é o horizonte de Deus? Quem é o varão baliza de Deus? Por que Deus estabeleceu esse eterno e glorioso propósito? Um motivo único: é por causa do seu Filho. Tudo o que Ele fez por causa de seu Filho. Tudo se centra nele. Ele ocupa todos os interesses de Deus, todas as afeições de Deus, toda a paixão de Deus. Tudo está focado no seu Filho. E irmãos, o Espírito dele veio morar em nós para nos fazer os mesmos apaixonados, para nos fazer aqueles que amam ao Senhor Jesus, Cristo, o Verbo encarnado de Deus. Vamos dar mais um passo. Esse Verbo encarnado, 30 anos depois de viver uma vida humana comum, com um único registro nesses 30 anos, quando ele tinha 12, e foi deixado para trás na caravana dos seus pais, esquecido em Jerusalém, quando da festa. Voltaram depois para procurá-lo, viram que ele não estava na caravana, e voltaram e encontraram o Senhor em meio aos doutores. E viram que aqueles doutores se admiravam, vendo a sabedoria dele. Mas há algo particular naquele relato. Quando Maria o indaga, como uma boa mãe cuidadosa, dizendo, meu filho, e também como uma boa mãe, ela coloca o pai primeiro. E ela diz, teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. Ela deveria dizer, eu e teu pai, que sem dúvida ela estava mais ansiosa. Mas ela diz, teu pai e eu estávamos à tua procura. Então o nosso Senhor, com 12 anos de idade, na época do Bar Mitzvah, nosso Senhor então disse a ela, não sabíeis que me cumpria cuidar dos negócios do meu Pai? E Maria guardava essas coisas no coração. Porque Marcos vai nos dizer que o próprio Jesus era carpinteiro. Não só seu pai era carpinteiro, ele e o seu pai. Então os negócios do pai são os negócios da carpintaria, os negócios do pai José. Mas eles entenderam muito bem que não era desses negócios que ele estava falando. A mim me cumpria cuidar dos negócios do meu pai. Ele não estava na carpintaria, ele estava em Jerusalém. E aí são 18 anos de silêncio. E agora nós chegamos no Jordão. E temos um segundo evento maravilhoso. Irmãos, resumidamente, é dito no Evangelho de João que João Batista não conhecia o Senhor Jesus. Eles tiveram um único encontro, sabe quando? Quando os dois estavam no ventre das suas mães. Isabel tinha 6 meses a mais de gravidez que Maria. 6 meses. E quando Maria ficou sabendo que Isabel estava grávida, então Maria foi visitá-la. E há aquele lindo relato em Lucas, que quando Maria saúda Isabel, a criança se estremece no seu ventre.
E esse é João Batista. Ali nós temos um encontro do Redentor com o precursor, João Batista, a voz que iria clamar no deserto. Quando o precursor, de alguma maneira, ouve a voz daquela que era a mãe humana do Redentor, então o precursor estremece no seu ventre, porque ele clamaria no deserto, anunciando o caminho do Senhor. Nunca se viram, segundo o relato de João capítulo 1. João Batista vai dizer: eu não o conhecia. Mas então é dito que um sinal foi dado a João Batista, para que João o reconhecesse. João nunca o tinha visto. Como que João Batista o reconheceria? Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito Santo, esse é o Filho de Deus. Mas há um fato curioso. No relato dos evangelhos é dito que quando nosso Senhor, digamos, entra na fila daqueles pecadores que se apresentavam para o batismo, o Espírito Santo não havia descido sobre ele ali. O Espírito Santo desceu sobre ele apenas no Jordão, quando ele foi batizado. Então a pergunta agora é: como João Batista pôde reconhecer a Jesus? Porque certamente ele o reconheceu. Os evangelhos vão dizer que ele disse: tu é que vens a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Como João o reconheceu, se o Espírito não havia descido ainda sobre ele? Sabe qual é a nossa impressão, amados irmãos? Hebreus 7:26 tem a resposta. Hebreus 7:26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote assim como este, santo, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Em outras palavras, João Batista viu naquela fila que, segundo o registro de Mateus, havia publicanos, havia soldados, lembra-se? Haviam pessoas de todas as categorias que estavam ouvindo a voz de João e se entregando ao batismo de arrependimento. E digamos que agora naquela fila de pecadores aparece um semblante, que quando aquele trovão do deserto, chamado João Batista, dizia: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O machado está posto na raiz das árvores. Jesus disse que João Batista é o maior dos profetas, e que nascido de mulher não há ninguém maior que João. Então, quando esse trovão levantava a voz no deserto, anunciando o juízo de Deus e a necessidade de arrependimento, então ele vê no meio daqueles pecadores uma face distinta, santo, sem mácula, separado dos pecadores. Então agora aquele trovão tem que se dobrar e dizer: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. E agora nós temos a primeira expressão da cruz no ministério terreno do Senhor Jesus. E essa expressão é: deixa por enquanto, porque nos convém cumprir toda a justiça. A primeira expressão da cruz nos lábios do Senhor. Aquele que é o justo seria entregue pelos injustos para nos conduzir a Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então esse foi o evento do seu batismo. Irmãos, o que acontece quando o Espírito Santo desce então sobre o Cordeiro de Deus? A pomba sobre o Cordeiro. Quando o Espírito Santo desce sobre o Cordeiro, o que acontece? Quem vai nos explicar? Pedro, em Atos 10:38. Quando ele prega ainda na casa de Cornélio, lemos agora há pouco o verso 42, agora você veja o verso 38. E Pedro vai descrever assim a vida e ministério de Jesus. Vós bem sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Essas são as palavras do Espírito Santo, através de Pedro, no livro de Atos, na casa de Cornélio. Deus unge Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder.
Ora, irmãos, ele já tinha sido concebido pelo Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Foi o que o anjo disse a Maria. Esse verbo foi gerado no ventre da Virgem por obra do Espírito Santo, concebido por obra do Espírito Santo, mas isso ainda não bastava. Para que ele exercesse o seu ministério terreno como homem e absolutamente homem, homem com tudo que isso significa, espírito humano, alma humana, corpo humano, fragilidade humana, vulnerabilidade humana, tentações humanas, fome humana, cansaço humano, dor humana. Então ele teria que ser ungido com o Espírito Santo. Aliás, depois disso, quando Nosso Senhor é tentado no deserto, e ele volta para a Galileia, muito tempo depois, ele entra na sinagoga de Nazaré num sábado, abre o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, e lê aquele texto que todos nós conhecemos. O Espírito do Senhor está não em mim apenas, mas sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, pregar a libertação aos cativos. Que coisa maravilhosa! Nós temos na vida de Jesus agora, o Verbo encarnado, uma expressão clara do que a oferta de manjares tipificava. Não apenas a flor de farinha, que fala da natureza humana pura, perfeita, íntegra do Senhor Jesus, flor de farinha misturada com azeite, porque o Senhor foi concebido pelo Espírito Santo, de maneira única, singular. Mas também sobre a oferta de manjares era derramado vinho ou azeite. Então aquele bolo era misturado com azeite, mas também era ungido com azeite. E assim foi no Jordão. O Espírito Santo unge a Jesus de Nazaré. Para quê? Coloquemos assim: o Espírito Santo fará o elo necessário entre o servo de Deus e seu Deus, e o Filho amado e seu Pai, para que então ele execute o seu ministério no poder do Espírito Santo. Aquela vida humana precisava ser assistida pelo Espírito Santo, precisava ser equipada pelo Espírito Santo. Então, esse é o significado do batismo do Senhor. Então vamos à tentação. De novo temos o Verbo encarnado de Deus, agora se sujeitando 40 dias à tentação. Claro que não vamos entrar nos detalhes delas, mas em um ou dois pontos principais precisamos tocar. O primeiro: qual é a essência dessas três tentações? O que esse Verbo encarnado estava fazendo lá? Estaria sendo proposto a ele, finalmente, assumir o reino sem a cruz. Digamos que o diabo escondeu a sua face na primeira tentação, e ele tentou induzir Jesus a usar os seus poderes divinos para autosserviço. O Senhor Jesus nunca usou nenhum poder divino para servir a si mesmo. Nunca. Cada vez, debaixo da vontade e orientação específica do seu Pai, os seus poderes divinos foram usados, eles foram usados para servir outros, nunca para servi-lo. Então, quando o diabo disse: manda que essas pedras transformem em pão, autossatisfação. A pergunta envolvida, digamos assim, no coração do Senhor é: Deus me supre? Deus me supre? Seu amor me supre? Ou essas pedras precisam ser transformadas em pão? Na segunda tentação: atira-te daqui lá embaixo. Qual era o apelo para a alma do Senhor? Que ele se mostrasse de modo espetacular. Havia uma tradição rabínica antes da vinda de Jesus que dizia, sabe o quê? Que quando o Messias se manifestasse, ele desceria do céu de uma maneira miraculosa e maravilhosa. Quando ele é levado ao pináculo do templo, o que o diabo disse a ele é: atira-te daqui lá embaixo. E mais uma vez o Senhor não usou os seus poderes divinos para serem uma atestação da sua messianidade.
E por último, agora Satanás sai das cortinas e ele mostra claramente a sua face e mostra o que ele buscava nas suas tentações. Isso está na última tentação, quando ele mostra ao Senhor os reinos do mundo e a glória deles, e diz: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E agora ele coloca a sua face para fora. Tudo que ele buscava até então era que nosso Senhor se dobrasse e o adorasse. Agora, por que essa tentação apelou ao coração do Senhor? Às vezes tendemos a ver isso de modo humano pecaminoso, esquecendo que nosso Senhor era humano, mas santo. Isaías 9, penso, tem a chave para nós. Quando diz que esse menino que seria gerado, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então Isaías 9:7 vai dizer assim: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Irmãos, muito provavelmente, o que foi apresentado ao Senhor Jesus naquele monte, quando ele viu os reinos do mundo e a glória deles, é que ele se apresentasse a esses reinos. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E então o Senhor assumisse o seu reino nesses reinos do mundo e sua glória. E finalmente, sendo o Messias, conduzisse os reinos do mundo à paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Mas então Isaías 9:7 não termina assim, há uma frase mais. E sem dúvida essa frase estava no coração do nosso Senhor Jesus, porque o versículo conclui assim: o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Ou seja, ele não assumiria o reino precipitadamente. Ele não assumiria o reino por outro caminho que não fosse o caminho designado pelo seu Pai, o caminho da cruz. Irmão, isso continua sendo verdadeiro para todos nós. Sempre Satanás usando nosso homem caído, o ego, a carne, as sugestões do mundo, é para que nós assumamos um reino sem cruz. Essa chamada teologia da prosperidade não tem outro fundamento senão esse. Reino, gozo, prazer, alegria, saúde, paz, felicidade e prosperidade, sem sangue, sem cruz. E isso foi o que foi proposto ao nosso Senhor. E esse é outro evento, então, glorioso de sua vida humana. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, de novo, não faça especulações, porque muita especulação é feita nesse assunto. Deixe as especulações de lado e fique só com a palavra de Deus. Da maneira como Cristo foi tentado, você não vai conseguir explicações. Uns vão tentar explicar, dizendo, foi tentado de fora para dentro, porque de dentro para fora ele não poderia, já que ele não tinha cobiça, e cada um é tentado pela sua própria cobiça. E você vai procurar ficar rachando o cabelo, e vai perder a admiração e a contemplação do que significa o verbo encarnado sendo tentado. Ou você não crê na palavra de Deus? Tentado em todas as coisas. Que lindo encorajamento, não é? Em particular para os mais jovens, como nós falamos. Traga todas as suas tentações e achegue-se ao trono da graça. Sabe qual é o erro da maioria, em particular dos mais jovens? É correrem de Cristo com seus pecados. Deveriam correr para Cristo com seus pecados. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, com sincero coração e em plena certeza de fé. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Não é um grande encorajamento, irmãos? Como nosso irmão falava na reunião de ontem à noite, creio que isso foi verdade para muitos de nós também, pela graça do Senhor. Quantos de nós encontramos, quando ainda adolescentes, quando ainda jovens, encontramos esse lugar, trono da graça.
Que diferença isso fez com as nossas vidas? Quando nos sentimos encorajados a expor nossos corações diante do Senhor. Tentações. Como é comum na mente dos jovens pensamentos impuros. Dos jovens em particular, claro, não só dos jovens. Pensamentos de blasfêmia, não é? Quantas vezes você, jovem, já teve sonhos que te fizeram acordar de madrugada com taquicardia, às vezes chorando, porque estava fazendo coisas que levaram o teu coração, ainda dormindo, a palpitar, porque eram ofensas, blasfêmias ao Senhor, a Cristo. Quantos jovens já viveram isso aqui, não é? Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Quantos jovens já passaram por depressão, ainda tão jovens, adolescentes, jovens, tão comum nessa fase, mais comum nos nossos dias, porque nós vivemos em um mundo de intensa pressão. Ser o melhor, estudar, cursinho, faculdade, especialização. Depressão. Quantos jovens têm encontrado um caminho aos pés do Senhor? Quantos jovens têm aprendido que a palavra do Senhor edifica uma maneira de pensar diferente? A palavra de Deus edifica nossa mente. Irmãos, nós precisamos ir a esse que foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Não há um encorajamento maior no que concerne a experiência humana do que o sumo sacerdote da nossa confissão. Porque bendito seja Deus, Hebreus 4,16 não fala sobre o trono do juízo, onde os santos se achegam. Fala sobre o trono da graça. E não há como duvidarmos que o que o autor de Hebreus tem em mente é o hilasterion, propiciatório, onde o sangue era derramado pelas mãos do sumo sacerdote uma vez por ano. Agora, acabou isso. Temos grande sumo sacerdote que penetrou os céus. E conservemos firmes a nossa confissão, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Graças ao Senhor. E como esse texto continua entrando pelo capítulo 5 de Hebreus, que esse sumo sacerdote, quando era escolhido, ele tinha que ser capaz de condoer-se. Não é linda essa palavra? Condoer-se. Você tem tido dor com relação aos assuntos que ferem o Espírito Santo no seu coração? Saiba que Cristo também tem. Por você e com você. Ele tem que ser capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Hebreus capítulo 5. Porque ele é o filho sacerdote. Irmãos. Então meditar sobre as tentações do Senhor Jesus, sim, é algo maravilhoso. Saber o que isso significou para ele e saber o que isso significa para nós. Depois da tentação nós temos a transfiguração. Vamos concluindo essa primeira sessão por aqui, mais esse evento. Nosso Senhor sobe ao monte, provavelmente Hermon, já que ele estava indo para as bandas de Cesareia de Filipe, e nós sabemos que as bandas de Cesareia de Filipe são caminho do monte Hermon. Os que já estiveram lá já constataram isso. A outra Cesareia é a Cesareia Marítima, as margens do mar Mediterrâneo, não tem a ver com a Cesareia de Filipe. É a outra Cesareia Marítima. Então, o Senhor Jesus estava indo para as bandas de Cesareia de Filipe, em direção ao Monte Hermon. E ali no Monte Hermon, o nosso Senhor se transfigura diante de 3 dos seus discípulos. O que isso significa? Significa como que abrindo uma fresta no véu da sua carne humana, agora ele ia mostrar para os seus discípulos, não por causa de si mesmo exatamente, mas principalmente por causa dos seus fracos discípulos, o frágil Pedro, o frágil João e o frágil Tiago. Já dissemos para os irmãos outra vez que os 3 discípulos foram chamados para serem achegados ao coração do Senhor de uma forma mais íntima, porque eram os 3 mais fracos e os 3 mais duros.
Assim como você vai cozinhar a carne mais dura vai para a panela primeiro. Então o Senhor chamou aqueles 3 e trouxe para perto dele. Pedro iria negá-lo. João seria o apóstolo que teria que tomar sua cruz dia a dia por mais de 90 anos e seguir o Senhor. E Tiago seria o primeiro mártir entre os apóstolos e seria decapitado. Então o Senhor toma aqueles 3 e os prepara de maneira tão única. Quando ele sobe o monte da transfiguração, como que o véu da sua carne abre-se diante dos olhos dos 3 discípulos. Então Pedro vai dizer algo sobre isso na sua epístola, já um ancião. Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aí ele vai dizer: por isso tendes muito mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça nos vossos corações. Que texto maravilhoso! Pedro está dizendo: todas as escrituras proféticas se cumpriram ali, naquela pessoa. Tendes tanto mais confirmada as escrituras proféticas, porque nós fomos as testemunhas oculares. Bendito seja o Senhor por esse evento da transfiguração. Sabe, irmãos, vamos fazer uma especulação santa aqui. Então você pode concordar ou discordar, não tem nenhum problema. Vamos pensar sobre Pedro depois da transfiguração seguindo o Senhor. Você se lembra quando o Senhor estava no Getsemane, aquela turba chegou com cacetes e lanternas para prender o Senhor? Você se lembra que o corajoso Pedro tira sua espada da bainha e decepa a orelha do servo do sacerdote, o Malco. Já dissemos que ele faz isso porque era um pescador, porque se ele entendesse de espada, ele ia acertar o meio da cabeça daquele servo. Mas como ele só entendia de vara, de rede e não de espada, a mira não era boa. Então ele acertou só a orelha. E nosso Senhor diz: embainha a tua espada, não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu? Quando isso aconteceu, ou antes disso acontecer, provavelmente Pedro tinha o seguinte no seu coração: o Messias, Filho de Deus, nosso Senhor, o Cristo, o Filho do Deus vivo, que ele mesmo havia feito a confissão, aquele que eu vi e conheci no Monte da Transfiguração, ele vai de novo rasgar o véu da sua carne aqui. Ele vai colocar esse bando de malucos todos para correr, porque ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas como o Senhor não o fez, e não o fez, e não o fez, e Judas chega, e os guardas chegam, e nada acontece, então Pedro tem que fazer pelo Senhor. E Pedro toma sua espada e vai defender o seu Senhor. Então João é quem vai registrar no capítulo 18: não beberei eu o cálice que eu estou para beber? Que maravilhosas palavras. Então, irmãos, isso foi a transfiguração. E então chegamos no Getsemane, como acabamos de dizer. O Getsemane significa a batalha da vontade. O cerne do Getsemane é a questão da vontade. Não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Um poeta e cantor nacional, aliás, tem feito belas poesias de contemplação de Cristo, inclusive, esse cantor atual. Numa das suas músicas, ele diz assim, que chegará o dia quando a nossa, ou a vontade, esta rainha altiva, ela se renderá aos pés do seu único Senhor. A vontade, esta rainha altiva. Irmãos, nosso Senhor Jesus tinha uma vontade santa, não temos nenhuma dúvida disso. Mas ele tinha uma vontade, e o seu Pai tinha uma vontade. Qual foi o segredo da vida humana do Verbo de Deus? Ele toma sua vontade, ainda que santa, é sua vontade, e ele submete, alinha a sua vontade à vontade do Pai. O que significa: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. O que significa? O que significa para você, irmão? O que será que significou para o Senhor? Talvez,
Não tenhamos outra maneira de entender, senão essa. Ele odiava a separação do seu pai. Era isso que ele odiava. Por isso ele orou: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Que cálice é esse? O cálice da ira, o cálice da separação, o cálice do juízo de Deus sobre o pecado. Ele deveria vertê-lo até a última gota. Ele deveria amar a separação? Não. Ele amava a vontade de Deus e odiava a separação de Deus. E esse foi o conflito do Getsêmani. E por isso nosso Senhor suou gotas como de sangue. Quando ele foi tentado, e a tentação se conclui, é dito que anjos vieram e o serviram. Observe aí de novo os anjos. Lucas vai registrar, e só Lucas, no capítulo 22, que quando nosso Senhor estava no Getsêmani, e agonizando e suando gotas como de sangue, anjos vieram, ou um anjo, particularmente é citado ali, um anjo que o fortalecia. Algumas traduções usam a palavra confortava. A ideia é mais que confortava, é dava suporte, é fortalecia. Um anjo, de novo, você vê, que interessante. Anjos no seu nascimento, anjos na sua tentação, anjos no Getsêmani. Anjos logo após o Getsêmani, quando Judas chega com aquele bando para prender o Senhor, Pedro toma aquela atitude de cortar a orelha, o Senhor diz: eu não beberei o cálice. Sabe o que ele diz na sequência, segundo Mateus agora, capítulo 26? Não sabíeis que eu poderia rogar ao meu Pai, e Ele enviaria neste momento mais de 12 legiões de anjos. Que interessante essas menções sobre os anjos. Uma legião romana tem algo entre 8.000 e 10.000 soldados. 12 legiões de anjos são algo em torno de 120.000 anjos. O que seria o Império Romano diante de 120.000 anjos? Nada. Mas o nosso Senhor não rogou por socorro dos anjos, porque Ele disse: não beberia eu o cálice que o Pai me deu para beber? Então, irmãos, última citação para encerrarmos aqui, fazemos o intervalo e depois continuamos. Quando nosso Senhor vai à cruz, depois do Getsêmani, cruz. Quando nosso Senhor vai à cruz, há um detalhe impressionante aí. É dito que deram-lhe a beber vinho com mirra, segundo um dos evangelistas. E segundo o outro, deram-lhe a beber vinho com fel. João registra no capítulo 18 que quando nosso Senhor tomou o vinagre, Ele disse: está consumado. Vamos citar os textos na segunda sessão, não agora, precisamos fazer o intervalo, para nós fazermos uma distinção muito interessante aí. Nosso Senhor não toma o vinho com fel, ou vinho com mirra. Mas porque isso foi antes da cruz, no caminho para o Gólgota. Mas nosso Senhor toma o vinagre, não o vinho com fel e não o vinho com mirra. Mas aquele vinagre que os soldados embeberam numa esponja, puseram no caniço e chegaram à boca do Senhor. Então João vai dizer: e tendo tomado o vinagre, disse: tetelestai, está consumado. Mas, antes de chegar ao Gólgota, segundo o costume, eram oferecido pelas mulheres, para aqueles condenados que estavam a caminho do lugar da execução, era oferecido para eles o vinho com o entorpecente. Vinho com fel, segundo Mateus, se não me engano, e vinho com mirra, segundo Marcos. Ou vice-versa. Fel, mirra, os dois entorpecentes. Nosso Senhor, como os evangelhos registram, claramente não o quis beber. Então, se nós misturarmos os eventos, nós vamos ficar em confusão. Bebeu ou não bebeu? João diz: tomando o vinagre. Marcos, Mateus dizem: não o quis beber. Porque, como já falamos, são dois eventos.
Aquelas mulheres ofereciam o entorpecente para aqueles que estavam caminhando para a cruz, como um ato final de misericórdia. Nosso Senhor não bebeu o cálice com o entorpecente. Por quê? Vamos deixar isso para a sessão seguinte. Nosso Senhor queria conservar a sua plena lucidez quando Ele estava na cruz do Calvário, porque Ele tinha algo a dizer e a fazer naquela cruz, descrito em 7 importantes brados. Os 7 brados da cruz. Nós não vamos estudá-los, pelo menos nessa conferência, mas nós vamos ver por que o nosso Senhor não bebeu esse vinho com fel. O cálice que o Pai lhe deu, Ele beberia sem fel, sem entorpecentes. Queridos irmãos, vamos orar ao Senhor, vamos fazer um intervalo e vamos pedir que o Senhor continue nos assistindo com sua misericórdia, para continuarmos contemplando algo mais da sua face bendita. Ajuda-nos, Senhor, te pedimos ainda nessa manhã. Ajuda-nos com relação à Tua palavra, ajuda-nos com relação à visão da Tua face. Tem misericórdia de nós, rasga o véu dos nossos corações. Queremos ver com mais clareza as belezas, as riquezas da Tua pessoa divina, humana. Obrigado pelo mistério da piedade que tem sido progressivamente revelado aos nossos pequenos corações. Nós te admiramos, Senhor. Nós nos assombramos diante de quem Tu és. Muito obrigado por Tua fidelidade, por Tua obediência, por Teu amor até o fim. Bendito é Teu nome. Te louvamos, Senhor. Amém.